Anatocast, seu jeito fácil de aprender e revisar a anatomia. Fala galerinha aí da Anatocast, beleza aí pessoal? Muito bem-vindo aqui a mais uma Anatoaula com vocês, olha, no nosso canal Anatocast, seu jeito fácil de aprender e revisar a anatomia. Beleza aí galera? Olha só, já vou deixando aqui para vocês todos os nossos canais de comunicação, então vocês podem entrar aí em contato com a gente, para quem já acompanha nossas aulas sabe, né? Nós temos aí o nosso Instagram, @Anatocast, né? Nós temos aí o nosso canal do YouTube, esse que você está assistindo aqui as nossas aulas. Temos aí o grupo do Telegram, que é um grupo público. Você pode entrar à vontade aí através desse link, beleza? E pode acessar lá, a gente está todo dia botando alguma novidade, alguma informação anatômica aí para vocês. Temos ainda aí ó, o nosso site, tá? O anatocast.com.br, o nosso e-mail. Então fica o nosso WhatsApp também está aí, ó. Então fica à vontade para você interagir aí com a gente através dos nossos canais de comunicação. Beleza? Então vamos começar essa aulinha de hoje, ó. E já aproveitando que você está por aqui, antes da gente de fato começar, ei, aproveita, vai aí, tá vendo? Ó? Se inscreve aí no nosso canal, ativa o sininho das notificações para você ficar recebendo aí as nossas comunicações e as nossas atualizações aqui no nosso canal. Beleza? Então vamos nessa, olha só. A aulinha de hoje é um assunto importante, viu? Algumas pessoas não gostam muito, porque tem muitos detalhes, são muitos músculos próximos um do outro, que a gente vai comentar hoje sobre os músculos do antebraço. Em especial, a camada superficial dessa região posterior do antebraço. Então deixa eu apontar o apontador de laser aqui para vocês, olha. A gente vai falar um pouquinho sobre a camada superficial dos músculos da região posterior do antebraço. Já nas aulinhas passadas aí a gente falou dos músculos da região anterior. Se você não assistiu, volta um pouquinho aí para ficar ligado direitinho aí nos assuntos, tá já? E hoje a gente vai começar os músculos da região posterior do antebraço. Olha só, esse é um assunto que foi trabalhado no nosso programa de podcast na temporada de número 2, no episódio de número 5. Se você ainda não escutou, também aproveita e vai lá. Escuta um pouquinho antes a nossa conversa anatômica. Tá vendo aí todos os tocadores? Então aproveita, procura lá pelo Anatocast, que lá na segunda temporada, onde a gente falou de uma forma geral sobre os membros superiores, no episódio de número 5 dessa segunda temporada, a gente falou sobre os músculos do antebraço. Então aproveita, vai lá, escuta aí a nossa conversa anatômica aqui nesse nosso podcast e depois volta aqui para gente conferir, para você conferir e tirar essas dúvidas aí, caso eventualmente tenha, com a nossa anatoaula aqui para vocês, tá já? Para quem está chegando agora, muito bem-vindo aqui ao nosso canal e olha quem eu sou. Eu sou o professor Vitor Caiafo, sou professor aqui adjunto de Anatomia Humana do campus do Agreste da Universidade Federal de Pernambuco, aqui na cidade de Caruaru. Tranquilo aí, galera? Vamos nessa com a gente? Olha só. Então, nessa aulinha de hoje, a gente vai falar sobre a nomenclatura dos músculos dessa região da camada superficial, da região posterior do antebraço. Em especial, esses músculos aqui, ó. O músculo braquiorradial, o músculo extensor radial longo do carpo, o músculo extensor radial curto do carpo, o músculo extensor dos dedos, o músculo extensor do dedo mínimo e o músculo extensor ulnar do carpo. Então você está vendo aí que pelos próprios nomes desses músculos, vamos lidar agora com um conjunto de músculos responsáveis prioritariamente pelo movimento de extensão. Extensão ou de punho ou extensão dos dedos, beleza? Mas vamos falar o que então sobre esses músculos? Suas fixações proximais e distais. Algumas pessoas também conhecem como origens e inserções. Vamos falar sobre os movimentos ou as ações que esses músculos realizam aí no nosso corpo, né? E vamos falar também sobre a inervação, ou seja, qual é a fibra nervosa ou as fibras nervosas, os nervos que levam a comunicação nervosa para que os músculos possam se contrair e realizar os seus movimentos. Então, ó, não perde tempo, vem com a gente, se liga aí, olha só. Vamos começar então com o músculo braquiorradial. Olha o nome dele, ó. Braquiorradial. Já é de se supor que ele sai do segmento do braço e vai se fixar em algum segmento do rádio. Por isso o nome dele, braquiorradial. Então é exatamente esse que está aqui em destaque nessa imagem na coloração verde, nessa imagem na coloração vermelha. Então eles partem aqui, ó, do osso do húmero, ou seja, da região do segmento do braço, e desce e vai se fixar aqui, ó, no osso do rádio. Mais especificamente no processo estiloide do rádio. Esse aqui é o músculo braquiorradial. Olha só, então aqui a gente tem as fixações proximais e distais ou as suas origens e inserções. Então, olha, ele se fixa aqui na região do osso do húmero
numa estrutura, num acidente ósseo intitulado de crista supracondilar lateral do húmero. Ei, é uma pequena elevação óssea que tem acima do epicôndilo lateral do húmero. Olha, aqui estaria o epicôndilo lateral do húmero, acima dele tem uma elevação óssea, ponto então onde o músculo braquiorradial se origina, ou onde ele se fixa proximalmente, na crista supracondilar lateral do húmero. E esse músculo desce pela região lateral do antebraço. Algumas pessoas costumam chamar pela região radial, porque está bem próximo do osso rádio. Então ele desce aqui pela região lateral do osso do antebraço e vai se fixar lá na extremidade distal do osso do rádio, na estrutura intitulada de processo estiloide do rádio. Ei, se você ficar com dúvidas sobre esses acidentes ósseos, não tem problema, dá uma pausa aqui. Volta aí nessa mesma playlist, que é a nossa playlist de segunda temporada aqui das nossas anatoaulas, e procura pelas aulas de osteologia dos ossos. Então a gente fala sobre todos esses acidentes ósseos, essas proeminências, essas fossas, os sulcos, os tubérculos, que existem aí nos ossos, por exemplo, dos nossos membros superiores. Tá joia? Então, é um músculo, o músculo braquiorradial, que se fixa na crista supracondilar lateral do osso do húmero, e se insere no processo estiloide do osso do rádio. Aqui, Bom, de acordo com essa origem e essa inserção, quando esse músculo se contrai, que tipo de movimento ele vai fazer? Então, presta atenção que ele faz um movimento chamado de flexão do cotovelo ou do antebraço. Ei, então presta atenção aqui numa coisa. Alguém pode dizer assim, mas professor Vitor, o senhor acabou de dizer no início da aula que a maioria dos músculos que a gente estava vendo tinha o nome de extensor e que a sua grande maioria iam realizar extensão, ou de punho e de dedos. Não foi isso que eu falei logo no começo da aula? Ei, se tiver com dúvida, volta um pouquinho que eu falei exatamente isso. Mas preste atenção aqui numa coisa. Esse músculo braquiorradial, ele é o único, o único músculo desse compartimento posterior da região do antebraço que não realiza movimentos de extensão. Não, o único que não realiza movimentos de extensão é o músculo braquiorradial. Muito pelo contrário, ele realiza então o movimento de flexão do cotovelo ou flexão do antebraço. Quer ver você identificar esse músculo aí? Eu vou ativar aqui as nossas animações para você ver eles aí se movimentando. Eles aqui em destaque azul, realizando o movimento de flexão do antebraço. Ei, flexão do antebraço. Quer ver você conseguir visualizá-lo bem fácil aí no seu antebraço? Deixe o seu antebraço em posição neutra, ou seja, nem em pronação, nem em supinação, em posição neutra, com o seu cotovelo a aproximadamente 90 graus de flexão. Tá joia? Aí você, com o outro membro, com a outra mão, você faz uma resistência aqui na região mais distal do antebraço e tenta fazer uma flexão com o cotovelo. E quando você fizer isso, vai subir uma massa muscular bem aqui na região proximal do seu antebraço. Essa massa muscular é exatamente o músculo braquiorradial, porque ele é um importante músculo executor do movimento, olha, de flexão do antebraço ou flexão da articulação do cotovelo. Então preste atenção, o braquiorradial é o único músculo do compartimento posterior da região do antebraço que não realiza extensão. Muito pelo contrário, ele realiza flexão, e a flexão é do cotovelo ou do antebraço. Tá joia? Ele não age na articulação do punho ou de dedos, como a maioria dos outros músculos que nós vamos ver agora. Ele age na articulação do cotovelo. Tá joia? Então ele é, por exemplo, um músculo acessório que trabalha ali juntamente com o músculo bíceps braquial, que trabalha junto com o músculo braquial, realizando os movimentos de flexão do antebraço ou flexão da articulação do cotovelo. Tá joia aí, todo mundo? Beleza? Vamos partir para o próximo? Ou melhor, ainda no braquiorradial, vamos falar um pouquinho da inervação. Então, olha só. Esse músculo, assim como todos os músculos do compartimento posterior do braço. Ei, se você não viu a aula do braço, também é importante, viu? Volte um pouquinho aí, vá na aula de músculos do braço. Que todos os músculos do compartimento posterior do braço, ou seja, tríceps braquial e o ancônio,
são inervados pelo nervo radial. Aí a gente atravessa a articulação do cotovelo e chega na região posterior do antebraço e todos os músculos posteriores do antebraço são inervados pelo nervo radial. Pelo nervo radial, que é um nervo terminal que parte ali do fascículo posterior do nosso plexo braquial. Tá joia? Então a informação nervosa motora chega a esses músculos do compartimento posterior do antebraço, nesse caso aqui em especial ao músculo braquiorradial, pelo nervo radial. E aqui a gente tem as imagens mostrando esse nervo aí, o nervo radial. Beleza aí, galera? Tudo tranquilo aí com o músculo braquiorradial? Qualquer dúvida que você tiver, ei, deixa seu comentário aqui abaixo no vídeo que a gente responde da melhor forma possível para você. Ei, e a gente responde mesmo, beleza? Vamos nessa, olha só. O próximo músculo chama-se músculo extensor radial longo do carpo. Ei, olha o nome dele, ó. Extensor, que já é de se supor que ele deve realizar um movimento de, exatamente, de extensão. Ele é radial porque segue pelo lado do osso do rádio, ou seja, mais lateralmente na região do antebraço. Ele é longo porque tem um outro músculo que a gente vai ver que é mais curto, que é menorzinho um pouco do que ele. E ele se fixa aqui próximo da região do carpo ali, mais especificamente na face dorsal, ó, da base do segundo metacarpo. Então esse músculo chama-se músculo extensor radial longo do carpo. Extensor radial longo do carpo. E de onde ele vem, para onde ele vai? Quais são as suas fixações proximais e distais? Vamos lá. Então ele se fixa aqui, ó, bem próximo do músculo braquial. Na verdade é abaixo, um pouquinho abaixo da crista supracondilar lateral do úmero. Ou seja, muito próximo do músculo que a gente acabou de falar, que era o músculo braquiorradial. Então a origem do músculo extensor radial longo do carpo é bem aqui, ó, abaixo da crista supracondilar lateral do úmero. E ele desce, ó, pelo lado radial e vai se fixar aqui, ó, na base do segundo metacarpo. Só que como a gente está falando dos músculos da região posterior do antebraço, essa fixação é na face dorsal, na face posterior, aqui, ó, da base do segundo metacarpo. Okay? Então aqui, ó, na face dorsal ou na face posterior da base do segundo metacarpo. Essa é a inserção do músculo extensor radial longo do carpo. E, sabendo de onde ele vem, para onde ele vai, a gente pode, então, imaginar e entender muito melhor que tipo de movimento esse músculo vai executar. Primeiro, como ele é um músculo dito extensor, ele deve realizar extensão. E que, de fato, realiza extensão do punho. Olha a animação mostrando ele aqui em destaque, onde ele se fixando aqui, ó, na base, na face dorsal da base do segundo metacarpo, ó, participando do movimento de extensão do punho. O movimento de, ó, extensão do punho. Mas, como esse músculo se localiza também na região pelo lado radial, ou seja, pela porção mais lateral da face posterior do antebraço, esse músculo também participa desse movimento aqui agora, ó, do movimento de abdução do punho. Presta atenção na imagem, porque o movimento de abdução do punho é um movimento de pequena amplitude. Então presta atenção na animação, porque senão você não consegue nem perceber direito o movimento da animação fazendo aí, ó, olha o movimento de abdução do punho. Olha ele aqui, ó, destacado em azul. E ó, o movimento da animação mostrando aí para vocês o movimento de abdução do punho. Ei, abdução do punho ou desvio radial do punho é a mesma coisa. Então esse músculo, além de fazer o movimento de extensão do punho, também realiza o movimento de abdução do punho. Tá joia? Então o músculo extensor radial longo do carpo realiza os movimentos de extensão do punho, como de desvio radial ou de abdução do punho. Beleza? E qual é o nervo que inerva esse músculo? Ei, conforme a gente já comentou, todos os músculos do compartimento posterior do antebraço são inervados pelo mesmo nervo, pelo nervo radial. Pelo nervo radial, que é aquele ramo terminal do fascículo posterior do plexo braquial. Beleza? Tranquilo aí, extensor radial longo do carpo. Ok? Então vamos agora para o extensor radial curto do carpo. Ei, diferentemente do longo, esse é curto, ou seja, ele tem um tamanho um pouco menor do que o longo. Ei,
Então, lembrado que o longo se fixava aqui em cima, ó, na crista supracondilar lateral do úmero. O curto não. O curto é um pouco mais abaixo porque ele tem um comprimento menor. Então, ele se fixa aqui, ó, no epicôndilo lateral do úmero. Epicôndilo lateral do úmero. Opa, é aqui, ó, nas fixações proximais e distais. Ó, o músculo extensor radial curto do carpo se fixa aqui, ó, no epicôndilo lateral do úmero e desce, ó, pela região radial, por isso é extensor radial. E se fixa aqui agora, ó, na face dorsal, ou seja, na face posterior, da base do terceiro metacarpo. Estão lembrados que o extensor radial longo do carpo, ele se fixava na base do segundo metacarpo. Agora, o extensor radial curto do carpo se fixa na base do terceiro metacarpo. Beleza? Terceiro metacarpo. E mais uma vez, sabendo de onde ele vem, para onde ele vai, o movimento dele vira uma consequência. E como ele é dito extensor, ele deve realizar o movimento de extensão do punho. Olha aqui, ele em destaque, realizando o movimento de extensão do punho. Extensão do punho. Olha aí, ó, extensão do punho. E como ele é do lado radial, assim como o extensor radial longo do carpo, esse músculo, além de realizar a extensão do punho, ele também realiza o movimento de abdução do punho. Olha aqui a animação mostrando mais uma vez, ó, abdução do punho, ou também chamado de desvio radial do punho. Ou abdução do punho, ou desvio, olha, radial do punho. Esses são os movimentos do músculo extensor radial curto do carpo. Tá já? E como ele é inervado, conforme todos os outros dois que a gente acabou de ver, pelo nervo radial. Assim como todos os músculos do compartimento posterior do antebraço são inervados pelo mesmo nervo, que é o nervo radial. Ei, alguma dúvida? Extensor radial curto do carpo. Tranquilos? Beleza, segue o barco. Olha só. Agora o nome do músculo, extensor dos dedos. É de se supor que ele faça ou não. Pelo próprio nome, músculo extensor dos dedos. O que você acha que ele vai fazer? Exatamente. Extensão dos dedos. Olha, extensão dos dedos. Em especial, do segundo ao quinto dedo. Então, ele é um músculo, ó, policaudado. Ou multicaudado, algumas pessoas costumam chamar. Por quê? Porque ele tem várias caudas. Ele tem vários tendões de inserção. Do segundo ao quinto dedo. Para fazer o quê? Extensão do segundo ao quinto dedo. Então, olha aqui, ó, o músculo extensor dos dedos se fixa aqui, ó, no epicôndilo lateral do úmero, junto com o extensor radial curto. Junto com o extensor radial curto do carpo, no epicôndilo lateral do úmero, e se estende até essas membranas aqui, ó, esse conjunto de tecido fibroso, que são chamadas de expansões extensoras, do segundo ao quinto dedo. Essas expansões extensoras do segundo ao quinto dedo favorecem a fixação dos tendões desse músculo extensor dos dedos para que você execute o movimento de extensão dos dedos, especificamente do segundo ao quinto dedo. Então, essas são a origem e aqui a inserção do músculo extensor dos dedos. Tem algumas pessoas que costumam chamar assim, ó, extensor comum dos dedos. Tá no mesmo. É esse mesmo músculo aqui. Já? Bom, então qual é o movimento dele? A gente já sabe que é fazer extensão dos dedos, em especial do segundo ao quinto dedo. Olha a animação mostrando aí ele em destaque, já? Realizando o movimento, ó, de extensão dos dedos. Está vendo aqui, ó, os tendões de inserção? Ou seja, ele é um músculo multi ou policaudado, realizando aí, ó, extensão dos dedos, em especial do segundo ao quinto dedo. Beleza aí? Tudo certinho? Pronto. Como esse músculo é inervado, mais uma vez eu reforço para vocês que é pelo nervo radial, como todos eles do grupamento, do compartimento da região posterior do antebraço. Inervados pelo nervo radial, olha o nervo radial aqui na imagem, mostrado inclusive, ó, se ramificando grande aqui, ó, boa parte dele, para toda essa região da musculatura posterior do antebraço. Beleza? Passando para o próximo, olha o nome dele. Extensor do dedo mínimo. O que você acha que ele vai fazer?
extensão do dedo mínimo. Extensão do dedo mínimo. Lógico, olha ele aqui, ó. Vindo lá também, ó, do epicôndilo lateral do húmero e se fixando, ó, lá no quinto dedo, ou no dedo mínimo. Então, esse músculo tem como uma fixação proximal o epicôndilo lateral do húmero, junto com o extensor radial curto do carpo e junto com o extensor dos dedos. Agora também tem o extensor do dedo mínimo. Todos eles se fixando proximalmente no epicôndilo lateral do húmero. E onde ele vai se fixar? Lá na expansão extensora do quinto dedo. Para fazer o quê? Extensão do quinto dedo. Que movimento? Extensão do quinto dedo. Então, o músculo extensor do dedo mínimo faz extensão do dedo mínimo, ou extensão do quinto dedo. Olha ele aqui, ó, realizando, aqui em destaque em azul, ó, o movimento de extensão do quinto dedo, ou extensão do dedo mínimo. Beleza? E como ele é inervado, precisa dizer de novo? Não, não é? Ele é inervado pelo nervo radial, já que ele é do compartimento posterior da região do antebraço. Todos eles da região posterior do antebraço são inervados pelo nervo radial. Tá joia? Pois bem, e o último dessa camada superficial da região posterior do antebraço é o músculo extensor ulnar do carpo. Ele é de se supor que ele faça extensão, que segue pelo caminho da região ulnar, ou seja, mais medial no antebraço. E se fixa lá, ó, próximo da região dos ossos do carpo, mais especificamente na base do quinto metacarpo. A gente viu no comecinho da aula, se você não lembra, volta um pouquinho lá no começo, que nós temos dois músculos extensores radiais. Existe o extensor radial longo do carpo, e existe o extensor radial curto do carpo. Não é isso? Agora, ulnar, não, viu? Na região ulnar só existe um extensor ulnar do carpo, que é esse que a gente está comentando aqui agora. E é um músculo que se fixa, de novo, ó, lá no epicôndilo lateral do húmero, junto com o extensor radial curto, junto com o extensor dos dedos, junto com o extensor do dedo mínimo, todos se fixam proximalmente no epicôndilo lateral do húmero. E ele desce pela região posterior do antebraço, pelo lado ulnar, ou seja, pelo lado mais medial, e se fixa na face posterior da base do quinto metacarpo. Na face posterior da base do quinto metacarpo. Tá certo? Então, sabendo de onde ele vem, para onde ele vai, a gente consegue, então, deduzir que ele vai realizar, por exemplo, o movimento de extensão do punho. Extensão do punho. Olha ele aqui em destaque na coloração azul, realizando o movimento de extensão do punho, até pelo próprio nome dele, que é extensor. Então, ele realiza, por exemplo, o movimento de extensão do punho. Mas, além da extensão do punho, como esse músculo vem pela região mais medial, pelo lado mais ulnar do antebraço, ele também participa e realiza o movimento de adução do punho. Adução do punho, olha a animação mostrando aí, ó. Adução do punho, ou também chamado de desvio ulnar. Tão lembrado que os extensores radiais longo e curto do carpo realizavam extensão do punho e, como eram radiais, faziam desvio radial do punho. Agora, o extensor ulnar do carpo faz, além de extensão do punho, o desvio ulnar, que também é chamado de adução do punho. Também chamado de adução do punho. Tá joia? Então, o extensor ulnar do carpo realiza os movimentos de extensão do punho e adução do punho. E como ele é inervado, mais uma vez, pelo nervo radial, como todos os músculos desse compartimento posterior do antebraço. Beleza aí, galera? Olha, vamos chegando ao final. Aqui algumas referências para vocês, algumas videoaulas aí de nossos colegas aqui, ó, o nosso Anatocast aí também para vocês, que vocês podem dar uma olhadinha. Beleza? Então, ó, essa foi a nossa aulinha de hoje, que eram os músculos do antebraço, na sua região mais posterior, em especial sua camada superficial. Então, comentamos sobre o músculo braquiorradial, extensor radial longo do carpo, extensor radial curto do carpo, o músculo extensor dos dedos, o músculo extensor do dedo mínimo e o músculo extensor ulnar do carpo. Você que ficou conosco até agora, muitíssimo obrigado pela sua presença.
sua participação aqui na nossa Anatoaula junto com vocês, tá certo? E ó, vou deixando mais um pedido aqui ao finalzinho. Se gostou da nossa aula, divulga para a galera que vocês conhecem aí. Aproveita, vai aí embaixo, se inscreve, ativa o sininho das notificações e começa aí a acompanhar as novidades e as nossas atualizações aqui do nosso canal AnatoCast. Ó. AnatoCast, seu jeito fácil de aprender e revisar a anatomia. AnatoCast, seu jeito fácil de aprender e revisar a anatomia.